Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a se colocarem de pé, vamos abrir o nosso culto. Oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor, quero te agradecer por mais dia de vida, Deus, quero te agradecer pela nossa igreja, pela vida de cada família aqui presente, Pai. Nesse momento eu te entrego esse culto nas tuas mãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abençoe também a ceia do Senhor, e que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Muito obrigada pelas nossas vidas, muito obrigada pela semana que passou, e que seja uma nova semana abençoada, conforme a tua vontade, e na tua presença, Senhor. É essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem se sentar. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias. Em 1 João, capítulo 4. 1 João 4, dos versículos 7 ao 21. Vamos estar fazendo como nosso costume, de maneira alternada. Amém? 1 João 4, do 7 ao 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Para vivermos por meio dele. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele permanece em nós, pelo fato de nos dar do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Isto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiantes, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor é impossível a Deus, e o que teme não é perfeito no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Amém? Convido a equipe de louvor. Boa noite, meus irmãos. Ei, vamos de novo isso aí, hein? Boa noite, meus irmãos. Agora sim, vamos se colocar de pé. Vamos louvar o nosso Deus com alegria, com gratidão, porque Ele é o único que merece o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa devoção. E essa canção diz que Ele continua sendo bom. Independente das circunstâncias, independente dos problemas, Ele permanece bom. Amém?
confiar, creio teus sinais milagres, que ouve a nossa oração. E se você esteja aqui, eu posso só morrer, mas segurar, mas segurar, ele continua sempre, ele continua segurar, ele continua.
Pode sentar, meus irmãos. Amém, irmãos? Neste momento, vamos estar passando para o nosso momento de oração. Então, eu vou estar pedindo para o irmão Milton, que está orando pelas famílias da nossa igreja. Pedir para o irmão Brandon, que está orando pelas causas que para nós são impossíveis, mas nós sabemos que para Deus nada é impossível e Ele é capaz de tudo. Amém? Quero te agradecer pela nossa saúde, pelas famílias que compõem este corpo total, que representam o teu nome. E eu quero te pedir, em nome de Deus, conceda a cada uma a tua paz. Que o teu Santo Espírito possa, Senhor, entrar nos nossos corações, como já entrou, e trazer a tua paz. Discernimento, verdade, o Senhor guarde o nosso testemunho. Guarde o testemunho do teu povo para trazer a este bairro a tua palavra, Senhor, a tua vontade. Eu peço pelas pessoas que estão
Senhor por tua presença, dando por tuas bênçãos, por tuas misericórdias, a tua palavra diz que elas são as causas e nós não somos consumidos. Nós queremos te agradecer por foi dito pela tua bondade. O Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Diante de ti, nós colocamos os nossos corações, os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas tristezas diante de ti. Para nós, muitas vezes, ó Pai, é impossível sair de algumas coisas. Para nós não enxergamos saída, mas nós sabemos que para ti nada é impossível. No Senhor não há nada que não possa ser feito. Tudo continua no controle das suas mãos. Esse mundo pode caminhar de mal a pior, mas tudo está no teu corpo, Pai. Nós colocamos diante de ti as nossas preocupações, as nossas incertezas, as nossas tristezas diante de ti, porque a tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de nós. Que privilégio é o nosso de saber que o Criador de todas as coisas tem cuidado de nós. Não tem deixado faltar nada, nós não temos o motivo de reclamar. Nós somos bem cuidados, nós somos amparados, nós somos amados. Nos ensine a descansar na tua provisão, na tua soberania, Pai, de saber que tudo o Senhor pode fazer. Abençoe as nossas vidas, acalme o nosso coração com o teu Santo Espírito, Pai. Que possamos sair daqui descansados de saber que o Senhor cuidará de nós. O trabalho é todo seu e o nosso trabalho é descansar em ti. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. 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 Nesse momento, vou convidar o irmão Carlos para estar com os nossos avisos. Boa noite, irmãos. Passando pelos nossos avisos. Quarta-feira nós temos o culto de oração aqui na igreja, às 19h30, às 7h30 da noite. E como o Tony sempre diz, uma coisa que é muito importante, caso o irmão não consiga vir na igreja, seja conectado em oração nesse período, para que a gente esteja juntos em uma só oração, em um só coração, orando pelo nosso bairro, sobre a nossa igreja, pela vida do nosso pastor, para que a gente também possa evangelizar esse bairro, levar o evangelho adiante, e que nós sabemos que a oração é a base de qualquer coisa. A oração é onde nós estamos conectados ali com Cristo, apresentando as nossas tristezas, as nossas dores, mas também no momento de gratidão nas maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? E no sábado já acabou a Tarde Alegre, né? Não tem mais Tarde Alegre esse ano. Teve sábado passado, é isso? Teve Tarde Alegre? Foi a última Tarde Alegre também. Não temos também por esse ano mais o curso de Libras, né, Meldete? Só ano que vem. Irmãos, se vocês têm vontade de aprender Libras, nós vamos abrir uma turma ano que vem, Conversa com a Meldete, que está ali disponível. Um curso muito bom e muito engraçado também, acredite se quiser. Mas é um curso muito bom. No terceiro sábado nós temos a Ceia do Senhor, que é o culto de hoje, às 7h da noite. E nos domingos, cultos normais também às 7h da noite. Amém? Mais alguma aviso? Amigo secreto. Bom, a Silvinha já conversou com os irmãos, né, sobre o amigo secreto que a gente vai fazer no Natal e vai fazer o sorteio hoje, né, Silvia? Então hoje é o sorteio do amigo secreto, irmãos. Tony, quer falar alguma coisa? Só convidando dia 13 de seu aniversário, eu iremos fazer aqui. Amém. Que palavras bonitas. Tá bom. Show de bola. Dia 13 de dezembro. 13 de dezembro é um sábado, né? Amém. 29 anos de casado, né, Tony? Amém. É isso. Mais alguma vez, irmãos? Não? Sendo assim, Mari? Visitante, é verdade. Minha irmã, como é que é seu nome, minha querida? Isso. Marina. Seja bem-vinda mais uma vez, tá? Que Deus abençoe sua vida. E é isso. Amém, irmãos. Neste momento, vou fazer uma leitura em 2 Coríntios, capítulo 9,
versículos 6, 7 e 8. Segunda Coríntios 9, diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém? Vamos estar dedicando nossos dízimos e ofertas com o hino 347. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Queremos agradecer a Deus, a Ti, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas, Pai. Queremos Te entregar, queremos agradecer por cada filho Seu que contribuiu hoje. Queremos Te pedir que o Senhor venha estar auxiliando, venha estar mantendo, venha estar dando formas de contribuir. Pai, queremos Te pedir para aquelas pessoas que não têm emprego, queremos pedir para aquelas pessoas que passam por necessidades,
que o Senhor está nos usando, nos capacitando para estar auxiliando e que o Senhor está abrindo uma porta de emprego também para aquelas pessoas que necessitam, Pai. Agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia em nossas vidas. Nos ajude a utilizar esse dinheiro para a tua casa, para o teu reino. Que essa igreja venha estar crescendo cada vez mais, Pai. Agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Continuando em pé, nós iremos cantar juntamente com o louvor. Cordeiro que por mirados morreu, sofreu em meu lugar. O seu poderoso conseguiu se iluminar. Todo seu corpo podia amar. Ele é digno de crer, toda honra poder, pois com seu sangue nos resgatou. Ele recebeu de todo louvor, de toda glória, pra sempre te louvar. O Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá pra sempre reinar. Essa canção que iremos cantar se chama Oração e é uma canção nova. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero que os irmãos sentem. Os irmãos podem se sentar agora neste momento. Quero que os irmãos fechem seus olhos,
converse com Deus. Converse de qualquer assunto com Deus. Aliás, Ele é teu Pai, Ele vai te ouvir, Ele é o teu Senhor, o teu Salvador. Enquanto estivermos cantando, peço que os irmãos estejam em sintonia em seus corações com o nosso Criador. Amém? E
Nosso eterno Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa oração, Pai. Só o Senhor sabe o que passa no nosso coração. O Senhor conhece as nossas tristezas. O Senhor conhece as nossas preocupações. O Senhor conhece o que há no fundo do nosso coração, Pai. E muitas vezes nós escondemos do mundo, mas o Senhor conhece, Pai. Que nós possamos confiar em Ti, Pai. E saber que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, ó Pai. De que este mundo vai passar. Tudo vai passar. Mas a Tua palavra vai permanecer para sempre, Pai. Que nós possamos ter a certeza de que um dia estaremos com o Senhor. E nesse dia não haverá mais tristeza, nem dor, nem lágrima, e nem sofrimento, Pai. Apenas a alegria de estar com o Senhor, Pai. Que possamos permanecer firmes, confiantes, ó Pai. Que nossa fé não seja abalada, Senhor. Firme os nossos passos e o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Nesse momento eu convido o nosso pregador dessa noite. Pastor? Eu vou convidar o irmão Tony para fazer uma oração pelo nosso pastor. Senhor meu Deus e eterno Pai, estamos aqui agradecidos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de estar na nossa casa, com os irmãos, para louvar e agradecer e dizer que só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. Dizer, meu Deus, e agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos dá em nossos corações, Senhor, a paz, aquela paz que o Senhor falou bem claro. Dou a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá, porque o mundo dá uma paz passageira, onde as pessoas ficam inseguras, mas o Senhor dá uma paz que diz que estamos com o Senhor, que o Senhor está nos guardando, está nos amparando, está cuidando de nós, está nos sustentando. Essa paz, Senhor, o mundo não tem como tirar do nosso coração. Abençoe o nosso pastor, que ele venha trazer a mensagem que o Senhor já preparou e que nossos corações estejam receptivos, Senhor, estejam prontos, abertos, Senhor, para receber a Tua palavra e aplicar, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nosso Deus, eterno Pai do céu, graças nós te damos por este dia que começou, por essa semana que está se iniciando. Quero te agradecer pela semana que passou, pela graça e a misericórdia que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, que teu Santo Espírito nos instrui na tua palavra, nos ensina, nos conforta, nos corrige, nos exorta, nos previne, Senhor, para enfrentar as dificuldades, os desafios da vida, fortalece a nossa fé nos momentos de fraqueza, dá-nos força diante do poder da tentação, dá-nos força e coragem para vencê-la, e muito obrigado porque a Tua presença em nossas vidas é o mais importante que nós temos aqui neste mundo, militando como a Tua igreja. Muito obrigado por tudo. Agora, quando vamos estudar um pouco, uma porção da Tua palavra, eu te peço que Teu Santo Espírito me ilumine, me conceda sabedoria para expor a Tua palavra com clareza, com objetividade, que a Tua igreja
possa receber, que o coração da tua igreja esteja receptível para ouvir a tua palavra, e assim como disse o irmão Tony na sua oração, que nós possamos colocar ela em prática no dia a dia das nossas vidas, e porque a tua palavra é viva, é eficaz, e é esse efeito que ela traz em cada coração, em cada vida, que colocar a tua palavra em prática, Senhor. Muito obrigado por tudo, continue nos abençoando, abençoando a parte do culto até aqui, e abençoando a tua palavra que vai ser exposta também na celebração da ceia do Senhor, quando estamos lembrando, fazendo lembrança de um mandamento que o Senhor deixou à sua igreja, que é celebrar a ceia do Senhor para lembrar da sua morte, lembrar da sua ressurreição, lembrar que ele morreu na cruz, teu filho Jesus morreu na cruz, derramou seu precioso sangue para redimir, para pagar os nossos pecados. Éramos nós que deveríamos ir para a cruz, porque nós somos miseráveis pecadores, mas pela tua misericórdia, pelo teu grande amor, fomos alcançados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. E com isso nós estamos cumprindo nesta noite, mais uma vez, o mandamento que Jesus deixou à sua igreja, para que nós possamos estar celebrando esta ceia do Senhor, até que ele volte a buscar a sua igreja. Fica conosco, é o que nós te pedimos, e te rogamos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, o nosso amado e eterno Salvador. Amém. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém. Queridos irmãos, eu tenho preocupado muito, eu ando muito preocupado com isso, e vocês também devem estar preocupados, é sobre as pessoas, sobre o mundo, como o mundo está vivendo hoje. As pessoas não estão tendo mais, vamos dizer assim, não estão tendo mais paciência com ninguém. As pessoas estão xingando uns aos outros. As pessoas não se suportam mais. Não se consegue dialogar. As pessoas, às vezes, você olha você tem um olhar para a pessoa interpreta aquele olhar como uma agressão. No texto que vamos ler hoje, que nós vamos aprender um pouco desta porção da palavra de Deus, é que nos alimenta, nos coloca neste cenário do nosso tempo, como foi nos tempos do Senhor Jesus Cristo, para a gente aprender de Jesus, ou com Jesus, esta situação que nós vivemos, e ele viveu quando ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você. Quando ele pede perdão, fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Interessante, né? Jesus estava morrendo na cruz, estava ensanguentado, os momentos estavam chegando da sua partida daqui da terra, mas ainda assim, na situação que ele estava vivendo, como homem e como Deus, mas como homem na sua carne, ele suportou a dor da morte e ainda perdoou os pecadores. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo, em outras versões. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, que narra justamente a crucificação de Jesus. Eu vou ler o parágrafo e vou ter 2 versículos aqui que nós vamos concentrar na nossa meditação desta noite. Lucas capítulo 23, dos versículos 26 ao versículo 38. Eu vou ler e os irmãos acompanham a leitura em suas Bíblias. E o título daqui é a crucificação de Jesus. E a palavra de Deus, a Bíblia está escrito assim: e enquanto o conduziam, quando Jesus estava indo para o Calvário,
eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que ele levasse após Jesus. É interessante a gente ver esse versículo aqui, que Cirineu vinha atrás de Jesus, Jesus que era o dono da cruz. Jesus ia na frente, que não estava aguentando mais, e esse Cirineu foi pegado na marra. Os soldados romanos, Roma tinha um poder, o Império Romano tinha um poder na época, era só o imperador Nero, o imperador de Roma, que tinha o poder da morte sobre qualquer súdito. Então, o Cirineu, que foi chamado na marra, ele diz o texto lá que ele vinha do campo, vinha da roça, não sei de onde, e quando foi passando, viu aquele cortejo, e na hora que ele foi passando, ele foi obrigado a levar a cruz de Jesus. Tiraram ele na marra, botaram a cruz de Jesus, Jesus não estava aguentando, mas Jesus tinha que ir até o Calvário para ser crucificado lá, porque ele veio com a missão de buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para morrer pelos pecadores, por isso que ele mesmo falou no Evangelho de Lucas, capítulo 19, ele veio para salvar e buscar aquilo que se havia perdido. E buscar e resgatar o que estava perdido foi pago com preço de sangue. A sua morte é que foi paga diante de Deus por causa do meu e do teu e dos nossos pecados. Interessante para a gente prestar atenção nisso. Vamos andar mais um pouco na leitura aqui. Uma grande multidão do povo o seguia e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chore por mim, chore antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas estéreis, que não geraram e nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram a nós, porque se isto feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Aí vem o versículo que está à base da nossa meditação. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, em outras versões chamado Caveira, em outras versões no Gólgata, e na palavra hebraica Gólgata é caveira, lá tinha uma forma de uma caveira, ali o crucificaram bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à esquerda. Mas Jesus disse, olha o que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que o salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Amém, irmãos? Nós vamos parar no versículo 33 e 34, onde está esta afirmação. Pai, no versículo 34, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. É como eu disse no começo, nós vivemos, vou tirar aqui esse falante, fica mais fácil para mim, para conversar com os irmãos melhor. Nós vivemos numa situação difícil de convivência, de relacionamento. E a gente percebe que as pessoas não têm mais paciência, ninguém conversa mais, ninguém ouve mais ninguém. Todo mundo quer levar na base do ferro e do fogo. E a sociedade está apodrecendo, está morrendo. A vida humana não tem mais valor. O camarada mata uma pessoa, tira a vida do seu semelhante por causa de um objeto, que hoje é o objeto que eles matam, roubam e matam, o tal do celular.
rouba até a aliança das pessoas, de pessoas casadas que usam aliança, já não está mais podendo andar com aliança no dedo, porque está sujeito o cara a chegar, tentar tirar e não sair, eles meter bala, matar a pessoa. Então, meus irmãos, nós estamos, parece só, voltando ao tempo primitivo dos dias de Noé. Não está mais ou menos assim? Quem lê a Bíblia, Jesus fala assim, olha, lembra para o dia de Noé? E como é que eram os dias de Noé? Lá os caras não tinham dó de ninguém, não. Bastava você olhar com a cara feia para ele, ele te matava, metia a espada, metia a lança, sei lá, matava, tirava a vida da pessoa, parece que brincando. Hoje está assim. E nós estamos convivendo. A igreja, o corpo de Cristo, está inserida nessa geração, vivendo nessa situação precária, moralmente, civilmente, e dentro de um projeto que nós estamos convivendo por causa da graça de Deus. Foi a oração que o irmão Brendo fez. Nós estamos sobrevivendo porque a misericórdia de Deus não deixa a gente ser destruído. Essa que é a grande verdade. Nós não somos destruídos porque a misericórdia de Deus nos cobre, nos protege e nos guarda. É por isso mesmo, senão nós já tínhamos desaparecido daqui. Se não é a ação do Espírito Santo no coração da igreja, a igreja, ou a sociedade, já tinha desaparecido daqui, porque o homem está partindo para o fim. A sociedade está voltando para o primitivismo antigo, desrespeitando a tudo e a todos, tirando vida à torta e à direita. É por isso que a gente olha aqui para esse texto. Jesus nos ensina, nos dá uma orientação, nos exorta a gente olhar com esse olhar do amor e da misericórdia de Jesus e ver e aprender com ele, porque ele mesmo fala isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é que Jesus está nos ensinando aqui nesse texto? E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua esquerda, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Obrigado, meu irmão. Já está começando a dar sede, viu? Se eu demorar muito, vocês falam assim, pastor, para, está na hora de parar. Pode levantar a mão e falar, para que está na hora de parar. Mas, continuando na nossa introdução. Como eu disse, até a nossa palavra falada, até os nossos gestos, pode comprometer o nosso relacionamento. Se você for ríspido com alguém, a pessoa pode interpretar aquilo fora do contexto e achar que você está agredindo verbalmente. Porque a agressão não é só você dar um tiro, dar um tapa, chutar a pessoa. A agressão verbalmente mata mais do que um tapa. Os gestos que a gente pratica, e quando esse gesto é interpretado como agressão, é muito pior do que você usar um objeto para atacar aquela pessoa. Os irmãos, estou falando besteira? Se eu tivesse, eu falar, pastor, desce daqui que você está falando porcaria. Não é assim que a vida a gente vê as coisas? É desse jeito mesmo que a gente vê as coisas. Nós podemos criar muro em vez de fazer pontes, criar pontes. E esse tipo de atitude que a gente age, de indiferença, de desamor, de incompreensão na nossa sociedade, e a sociedade influencia isto. Você sabe disso muito bem dentro do seu trabalho, no seu setor de serviço. Você experimenta isso todo santo dia. Eu não estou falando nada aqui de fora do comum. É no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente vive isso. Precisamos voltar para a palavra e prestar atenção no ensino de Jesus. Eu estou acompanhando um doutor que era ateu, eu gosto quando a gente vem de fora, ele era ateu,
E ele fala que nós, para conhecermos a palavra de Deus, precisamos conhecer a chave que abre o Velho Testamento, que a chave que abre o Velho Testamento é o próprio Senhor Jesus. Jesus é a chave do Velho Testamento. Se você não conhecer a vida, Jesus, a pessoa de Jesus como seu Senhor e Salvador, não beber na fonte, que é a palavra, não pedir a iluminação do Espírito Santo na palavra, você não vai entender a mensagem, não vai ver Jesus no Velho Testamento. Ele está lá. Todo o livro do Velho Testamento fala dele. Aliás, ele mesmo disse isso lá no Evangelho de João. Examinais as Escrituras e vocês creem que tem a vida eterna, mas elas testificam de mim. Aí está o contraditório. Vocês creem nas Escrituras, mas não creem em mim. E lá está eu, né? Estou lá no Velho Testamento. Ela fala que eu sou, e vocês são incrédulos e não creem. Jesus deu uma porrada nos fariseus, doutores da lei, não era a gentinha, não. Doutores da lei, intérpretes da Torá, intérpretes do Velho Testamento, e Jesus falou: pô, vocês dizem que vocês têm a vida eterna, creem na palavra de Deus, e vocês dizem que têm a vida eterna, mas não creem em mim. E só a palavra viva com vocês aqui. Vamos um pouco para frente. Às vezes uma ofensa gera frieza, e gera, viu, irmão? A pessoa, quando é ofendido, fica fora do normal. Eu fiquei, eu fico, você também fica, nós ficamos. Eu quero que a gente esteja no mesmo balaio. Ninguém está fora do balaio. Eu faço aqui as palavras do profeta Isaías. Senhor, eu estou no meio do povo impuro. Eu também tenho os meus lábios impuros, estou no meio de um povo de impuros lábios. Como é que eu vou te encarar? Como é que eu vou chegar na tua presença se eu não volto tostão furado, Senhor? Nós precisamos ter esse entendimento que nós não valemos nada diante de Deus. Somos contínuos pecadores. É redimido pelo sangue de Jesus? É. Jesus Cristo, teu Senhor e Salvador? É. Você vive e sabe que vai para a presença de Deus quando deixa esse mundo? Sabe. Mas a nossa vida aqui ainda temos pé de barro. O nosso danado, o nosso telhado é de vidro. Se eu jogar pedra, o que acontece se bater uma pedra aqui no nosso vitrô? Espatifa tudo. Somos isso. Frágeis, impotentes, miseráveis. Necessitamos da presença de Deus todo o tempo da nossa vida para a gente se sustentar aqui. Essa que é a grande verdade, irmão. As decepções também nos traz frieza, distanciamento um do outro. Quando você é decepcionado por alguma coisa, aquilo vem uma tristeza, um abatimento dentro da sua alma, dentro do seu coração, que você não resiste. Você apela para tudo quanto é coisa, para tentar sair daquele problema, daquela coisa ruim que está vivendo. Isso é a punhalada na alma, que às vezes a gente leva e que nós levamos. Os irmãos lembram, eu falo isso, os irmãos lembram no Evangelho de Lucas, nós estamos chegando próximo do Natal, quando Lucas registra uma passagem que diz assim, que Maria guardou tudo no coração dela, que era como se fosse uma espada ultrapassando o seu coração a respeito da profecia que aquele profeta falou, que disse que ele tinha tido oportunidade por Deus para ver o Senhor da glória, Jesus Cristo, é lógico, naquele momento. E aí ele falou para Maria, uma espada vai furar o teu coração de lado a lado. Estava falando ali uma profecia sobre a morte de Jesus Cristo na cruz, isso que nós acabamos de ler agora. Uma espada transpassará, é a palavra de transpassará o seu coração. Queridos, às vezes as decepções provocam isso dentro de nós, que nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos e quando nós somos decepcionados, a gente leva essa facada, essa punhalada lá dentro. A alma geme, a alma chora,
A alma padece a dor da decepção. Uma ofensa gera frieza, e quando percebemos nossos relacionamentos estão deteriorados, nossa alma ferida e nossa paz roubada. Os irmãos lembram, aí eu na minha loucura, os irmãos lembram capítulo 10 do Evangelho de João? O que é que Jesus vai? Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Não é isso? No versículo de número 11, se eu não me engano, ele diz assim: o ladrão, não é o diabo, é o ladrão, vem para roubar, matar e destruir. Se o ladrão é o ladrão, não é o diabo, o que é que, vamos dizer, figuradamente está representando? É que a nossa paz, o ladrão tem um nome de ladrão ali, mas é o próprio Espírito, é o próprio Satanás que rouba a paz do nosso coração. Por isso que Jesus lá no capítulo 14, se eu não me engano, diz que, não, capítulo 14 de João, 16 de João, a minha paz vos dou, não há dor que nem o mundo dá. Tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Foi essa a exortação que ele deu. Então, meus irmãos, a nossa paz, o nosso viver, os nossos relacionamentos pode ser roubado, pode ser estragado, pode ser deteriorado, pode ser jogado no lixo, porque tem alguém por trás de tudo isso que nos rouba a nossa paz. Aí vem várias coisas, vários tipos de roubo, vários ladrões, né? Aí eu não vou aqui citar, porque senão já vai passar muito tempo. Mas eu vou citar alguns. A falta de dinheiro rouba a nossa paz. A falta de amizade rouba a nossa paz. A falta de entendimento rouba a nossa paz. A falta de amor dentro de casa, pai, mãe, filho, rouba a nossa paz. O relacionamento com esposo e esposa rouba a nossa paz. A gente é um provocador disso. Ou você acha que não? Quando você está perturbado, alguém tirou tua paz, não é isso? Rouba! Então, esse ladrão, ele tem uma capacidade de roubar, de ir por trás, né? De ir ali por trás, te roubar na surdina, quando vê você está todo embananado, com a tua vida toda conturbada, e a frieza vai bater no coração, e o relacionamento é deteriorado. Se eu estiver falando besteira, fala, pastor, para de falar besteira. Mas a vida é assim, né? É isso que é a vida. Vamos continuar mais um pouquinho. O ódio, que é o tema da nossa noite, que agora eu vou falar do tema, quando o perdão vence o ódio, e Jesus nos ensina a perdoar. Agora que vamos entrar no tema. Falar mais, o ódio sempre tenta falar mais alto, é verdade. O ódio sempre fala, eu desconto, não levo para casa desaforo, não é assim? O ódio pega em ferramenta para dar no outro. Irmãos, uma época, um tempo, há muito tempo atrás, eu ouvi uma ilustração da vida de que algumas pessoas que se diziam crentes teve um problema no trânsito. Uma outra pessoa, obviamente. E lá teve uma discussão e a coisa acalorou. O tal do irmão que chamava crente queria pegar numa chave de roda para bater na pessoa ou outra, que disse que agrediu o carro dele. Aí é complicado, né? Não estamos julgando ninguém, mas você não pode agredir ninguém porque bateu num veículo. O veículo é um objeto que pode ser consertado. A vida não se conserta mais. O que se pode ser consertado, objeto. A vida, não. A vida fica marcas e cicatrizes que ninguém consegue consertar. Somente o Espírito Santo de Deus que tem esse poder, como foi cantado, como o irmão Breno falou na sua mensagem. Mostra que você estava certo. Normalmente é assim. Eu estou certo e eu piso pesado aqui, eu não abro mão do que eu sei que é verdadeiro e vou tocar o pau até eu ganhar a razão. Eu tenho razão, né?
Mas quando olharmos para a cruz, é que nós vamos olhar aqui para o texto, versículo 34, diz assim: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. A cruz não mostra o ódio, mas a cruz mostra o poder do perdão. Jesus falou aqui. A cruz não mostra o ódio, mas mostra o poder do perdão. O perdão não é sinal de fraqueza. Perdoar uma outra pessoa, o agressor, não é sinal que você é fraco. Muito pelo contrário, é sinal que você é forte. Que se você não fosse forte, você não suportaria. Você ia agredir o outro. Ia ser pau contra pau, pedra contra pedra. Mas como você é forte, e aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve na segunda carta aos Coríntios, quando eu achava que era forte, eu me tornei fraco. Quando eu me acho fraco, aí que eu sou forte. E a fortaleza está justamente em perdoar o nosso agressor. Pastor, você está pegando pesado hoje à noite. Eu não estou, não. É isso. A vida é assim, né? Está ensinando isso, ó. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Vamos tocar um pouco para frente? O perdão, como já disse, não é sinal de fraqueza, é a maior vitória do amor. Perdoar. Irmãos, presta atenção nesse que eu coloquei aqui. Perdoar não é esquecer a dor. Perdoar é impedir que a dor não transforme algo pior dentro de nós. Sabe por quê? Quando a gente lê o capítulo 32 do livro de Salmo, que foi o rei Davi que escreveu aquele salmo, ele diz assim: enquanto eu me calava, eu ia definhando. Em outras palavras, que é uma palavra para figurar, eu ia morrendo. Eu ia secando por dentro. Né? Eu ia secando por dentro. Porque eu não conseguia perdoar. Eu não pedia perdão a Deus. Mas no momento que eu comecei a pedir perdão a Deus, eu falei assim, eu não aguento mais. É assim, né? Eu estava na casa dos meus irmãos, na minha irmã, que falei até para o irmão Antônio que eu fui lá ajudar e fui, né? Passei 2, 3 dias quase lá com eles. Eu começava a ensinar e eu estava pregando para todo mundo lá. Eu falei, queridos, a passagem mais linda da Bíblia, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, quando começa Jesus ensinando sobre 3 parábolas das coisas perdidas. A primeira parábola, a ovelha perdida. A segunda parábola, a moeda perdida. A terceira parábola, o filho perdido, que representa nós, os seres humanos, longe de Deus. Por isso que Jesus fala, no capítulo 19, o filho do homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. O processo do resgate custou o sangue precioso de Jesus. Pedro, depois de muito tempo, quando ele escreve a primeira carta, ele fala que nós somos comprados não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Por isso que nós temos que dar valor à nossa salvação. Amar a Jesus acima de qualquer circunstância. Não importa que a nossa igreja tenha 4 ou 5, mas nós somos o corpo de Cristo. É por nós que Jesus morreu na cruz. É por nós que ele sacrificou a sua vida. É por nós que ele derramou o seu sangue. Por isso nós somos gratos a ele e por gratidão nós estamos aqui. Poucas pessoas, mas estamos aqui honrando. E agradecendo a ele porque ele nos deu vida e deu vida com abundância. E a abundância aqui não é poder de dinheiro. A abundância que Jesus está dizendo é poder de prosperidade espiritual. Vamos andar mais um pouquinho. Perdoar não é esquecer a dor, como eu já falei, é impedir que a dor nos transforme em algo pior. Como Jesus nos ensina a perdoar? Pergunta. Se o perdão é tão poderoso, como vivê-lo quando fomos machucados? Pergunta boa, né, irmão? Não é bom para a gente parar para pensar um pouco? Se ele é tão poderoso assim, como é? E como é que nós vamos colocar isso em prática? Em especial, quando eu sou machucado por alguém.
Aí nós temos que entender que o Evangelho não é tão fácil assim de se viver, né? Não é mesmo. Quem achar que o Evangelho é um mar de rosas, é só bondade, é bênção espiritual, é prosperidade espiritual, mas a nossa vida aqui é um grande desafio. E um dos grandes desafios é ter poder e coragem para perdoar. Os irmãos lembram? Olha eu aqui de novo. Lembra do Pai Nosso, Jesus ensinando o Pai Nosso? Que se nós pedimos perdão para Deus, porque nós pecamos contra Deus, e se nós não perdoarmos os nossos devedores ou aquele que nos agrediu, o Pai, Deus nosso Pai, não vai nos perdoar. Ali é condicional. Ou eu perdoo, ou eu não vou ser perdoado. Complicado, né? E o crente precisa pensar nisso. Ou eu perdoo, ou eu não vou ser perdoado. A balança é assim, não fica desequilibrada. Vamos andar um pouquinho para frente. Já falei para os irmãos, quando quiser mandar parar, que eu paro agora mesmo. Como Jesus nos ensina a perdoar? Como liberar perdão? Outra palavra.